Um, dois, três, na área. E eu acho legal de milagreiro de cemitério, vocês falaram de alguns daqui, que eu acho muito bacana essa história de milagreiro de cemitério, porque tá muito ligado a um trauma, tá ligado a culpa, tá ligado a... Então, mas quando você fala milagreiro de cemitério, é o quê? A pessoa tem que ir no túmulo dessa pessoa para pedir alguma coisa, é isso? Ela se torna milagreira de cemitério quando as pessoas começam a acessar esses jazigos, fazer orações, pedir ajuda, e aí quando você tem uma graça alcançada, o pessoal vai lá e coloca uma plaquinha de agradecimento. Agradeço a graça alcançada. E aí começa a ter muita gente que vai enchendo de placa, Aqui, Thiago, desculpa, só cortando você, tem uma desconhecida, né? Desconhecida. Jorra água. E é o mais visitado, né? Em Campinas tem uma desconhecida também, que foi uma mulher, que também é milagreira, foi uma mulher que foi assassinada e jogaram fogo nela inteira para ela não ser identificada. Caramba. E ela foi... Em Americana tem um jovem desconhecido, que foi um menino que apareceu morto, sem identificação, foi enterrado e começou a fazer. Então tem muito desconhecido mesmo também. Tem a ver com isso. Tem a ver... E aí qual que é o processo de transformação que você perguntou de milagreiro? Normalmente está ligado a uma morte traumática, ou com uma falta de conhecimento de quem era, algo que sensibiliza a comunidade. E aí alguém vai lá rezar por aquela alma, não para ele, não para ajudar. Só que um dia alguém que vai lá rezar, porque isso é uma outra coisa, né? Antigamente as pessoas tinham o hábito de passear em cemitério mesmo. Então a bisavó ia visitar a mãe dela, a avó ia visitar a mãe, levava a família, passava às vezes a tarde, rezava, mas ficava ali como se estivesse indo visitar uma pessoa viva, né? Então a galera tinha o hábito de ir para rezar por essas almas, para elas descansarem, enfim. E aí alguém um dia pede alguma coisa, fala, pô, tô com o carnê lá dos Casas Bahia atrasado, dá para dar uma ajuda para pagar? O cara ajuda, consegue. Ele vai lá e coloca uma placa de agradecimento. E outras pessoas ficam sabendo e vão lá pedir, e assim sucessivamente, e aí vai enchendo. E eu adoro esse tema porque é isso, a origem é traumática. Sempre tem uma história Sempre forte, tem uma né? história potente atrás disso, e que traz um monte de reflexão. Às vezes traz uma culpa, às vezes traz culpa da própria comunidade, como da Maria Jandira, você imagina, era uma menina que morreu por causa de preconceito. Quer dizer, ninguém admitiria que como um homem de uma família rica, abastada, conhecida da sociedade, casaria com uma prostituta. E aí, você vê o recorte da culpa, a galera vai lá rezar, pra, putz, não precisava ter tirado a vida, olha o que a gente fez, tal, coletivamente. E aí alguém pede uma coisa, ela começa a ajudar, começa a colar, as plaquinhas viram milagreira. Então você vai ver muita criança milagreira, você vai ver desconhecido milagreiro, que dá uma ideia de abandono, de ninguém sabe quem é, não tem origem. Você vai ver escravizado, você vai ver gente que morreu com morte traumática. Você tem alguma história assim que te marcou de milagreiro, assim? Ah, tem um monte. Sabe uma bonita do Antoninho? Menino Antônio da Rocha Marmo, que estava no cemitério da Consolação e agora foi levado para São José dos Campos. Era um menino de 12 anos, Antoninho famoso, vocês procurarem no Google aí, o Antoninho da Rocha Marmo. Ele tinha 12 anos e o moleque, ele sonhava em ser padre. Então ele, desde criança, ele era muito religioso. E aí com 12 anos ele previu que ia morrer. E aí ele preparou todo mundo, ele faleceu, virou um santo e ele depois, ele teve tuberculose. Ele passou um tempo em São José dos Campos e hoje tem um hospital em São José dos Campos com o nome dele, que ele ainda atende gente, ele virou um milagreiro exatamente por isso. E tem uma história de aparição do Antoninho, junto com a do Antoninho, porque logo depois que ele morreu, a mãe dele foi pegar uma condução, na época não sei se era bonde, mas foi pegar uma condução, e o cobrador cobrou duas dela. Falou, a senhora e o jovenzinho que está aí do lado da senhora. Uia. E aí o cara falou, tipo, por isso que eu falo que é legal, não precisa ter nada alegorizado, era de dia. O cobrador estava vendo ali a pessoa, estava vendo ele, e ele falou, não, mas não tem ninguém aqui comigo, a mãe falou,
Não tá assim, ele é assim, ó, tá aqui do seu lado, tá, tô aqui do rapaz, como não tá, tá aqui, ele não tá com a senhora? Aí que ela falou, pô, tá comigo, sim. E era o filho era dela. O filho dela. Era o filho dela. Caramba. Antônio da Rocha Marmo. Nossa. Tem outra história que também é triste Então, agora, o Bento do Portão, que eu fui esse final de semana para Santo Amaro. Acho que eu vi no Instagram. O Bento do Portão é legal. Era um homem em condição de rua, que ele fazia pequenos serviços para o pessoal de Santo Amaro, do bairro de Santo Amaro, em São Paulo. E quem não tinha grana para pagar ele, pagava com um prato de comida. E ele sentava para comer no portão da pessoa, ou ele sentava para comer no portão do cemitério. E quando ele morreu, o pessoal, a comunidade falou, não, vamos arrumar um lugar decente para ele. Todo mundo gostava dele, porque ele era um rezador ainda. E quando ele comia, quando ele recebia o prato, ele rezava pela pessoa. Então todo mundo gostava muito dele, e ele era benzedeiro também para quem precisasse. Enterraram ele, muito bem, só que existem dois tipos de túmulo, de terreno, de cemitério. Um que são os perpétuos, que se vocês forem no cemitério ele está escrito perpétuo, aquele é um terreno que vai servir aquela família para sempre. Mas a maioria não era perpétuo, então você ficava enterrado de 3 a 7 anos e depois desenterravam a pessoa, exumavam a pessoa e pegavam os ossos e jogavam no ossário. Todo cemitério tem um ossário que você serve para isso. Você não é dono do terreno, você vai enterrado no ossário. Você é enterrado, depois de ser enterrado, você é exumado e jogam no ossário. E quando desenterraram ele para jogar no ossário, ele estava incorrupto, que chama, né? Que é o corpo que ele não é decomposto. Isso é quanto tempo ele ficou enterrado? 7 anos. Nossa. E estava íntegro. E aí o pessoal enterrou ele de novo. E aí a partir disso começaram a ir lá rezar para ele. Falaram, não, ele era um santo, ele era um santo. E aí também, a mesma coisa, cara. Cheio, forrado de placa. Agora não tem mais placa, roubaram, porque acho que a galera que compra rouba metal para derreter e rouba. Os cemitérios estão nessa também, né? Isso é uma outra coisa. A tristeza. Que a gente não cuida, a galera não cuida do cemitério, acho que é um lugar abandonado, vai lá e rouba metal. E aí, gostou desse corte? Então se inscreva no canal oficial 123 na área e assista esse bate-papo na íntegra.